Pessoal, na lista de hoje a gente vai comentar sobre filmes que acabaram de chegar no catálogo e já estão em alta. Eu separei 5 filmes na Netflix que estão fazendo bastante sucesso e com todo mérito, porque todos eles são muito bons mesmo. E meu amigo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição logo no começo, porque sério, isso ajuda demais aqui no nosso trabalho, beleza? Pois então, bora pra lista! Meu nome é Vincent, este é o Curta Cena, vídeos de filmes e séries. E pra começar, o que era pra ser um final de semana feliz em família, de repente se transforma num pesadelo. Nós, filme de 2019 do diretor Jordan Peele. Quando criança, Adelaide Wilson passou por um episódio traumatizante dentro de um parque de diversões. Pois bem, anos mais tarde, já adulta, interpretada agora pela Lupita Nyong'o, certo dia a mulher decide levar toda a sua família pra passar o final de semana na sua antiga casa de praia. E apesar de estar tudo aparentemente bem, dá pra perceber que lá no fundo ela anda bastante preocupada. Bom, o máximo que eu posso dizer é que essa família vai ter uma surpresa assustadora e indesejada quando voltar pra casa à noite, vai vendo. E é aí que o filme começa pra valer. Nós é uma produção que divide demais a opinião do público. Tem gente que acha um pouco confuso e tem gente que acha genial. Fato é que o enredo é repleto de simbolismos e tá aí pra ser interpretado de várias maneiras. Vai ter uma frase que vai ser repetida várias vezes na história e ela é meio que o ponto crucial. Quando você ouvir essa frase, você vai saber do que eu tô falando e você vai ver que ela faz todo sentido. Mesmo pra quem não tiver muito afim de uma obra mais reflexiva, daquelas que quebram a sua cabeça, relaxa porque o filme funciona perfeitamente só como suspense. Pode esperar que a coisa vai ficar bem tensa dentro daquela casa, muito mistério, muita cena de fazer passar um nervoso. Nós é a nossa primeira dica de hoje. E na sequência, um caso real recente sobre um jovem sonhador e um episódio trágico no seu caminho. Gabriel e a Montanha, filme de 2017 de Felipe Barbosa. Pessoal, por que eu já cheguei falando logo de cara de episódio trágico? Eu por acaso tô contando o final? Não, na verdade, logo na primeira cena você vai ver que Gabriel Buckman, interpretado pelo João Pedro Zappa, passou por uma grande tragédia. Isso é a primeira cena. A questão vai ser entender o que de fato aconteceu para as coisas chegarem naquele ponto. E é o seguinte, o Gabriel tinha decidido tirar um ano para viajar pelo mundo e estudar as culturas locais de cada país. Para ele não fazia sentido debater a respeito de um povo estando ele trancado num apartamento. Então a sua ideia era vivenciar tudo, estar presente e se sentir parte do grupo. E o filme mostra isso muito bem. No caso, ele se encontra na África, viajando de país em país, e todos os hábitos, costumes, os cenários são cuidadosamente retratados. Porém, logo o Gabriel vai deixar claro que ele tem um sonho e que vai fazer tudo o que for preciso para alcançá-lo. Resta a gente descobrir qual obstáculo acabou entrando no seu caminho, com momentos ora grandiosos, ora melancólicos, uma fotografia realmente muito bonita e boas atuações. E vale lembrar, o final do filme é o começo, então desde o princípio você já sabe como termina. Falta agora entender o porquê. E a terceira dica, uma assassina profissional tem menos de 24 horas para realizar a missão mais importante da sua vida. Kate, filme de 2021 de Cédric Nicolas Troyan. Kate, vivida pela Mary Elizabeth Winstead, tá no meio de mais um serviço bem simples para ela. Tipo assim, ela ganha sua recompensa e mata os seus alvos sem nem pensar muito. Porém, dessa vez, ela acaba se metendo com gente muito mais perigosa do que o normal. E pro seu desespero, ela logo vai cair numa espécie de armadilha. Imagine só, agora ela só tem 24 horas, nada mais do que isso, pra fazer tal coisa. Senão, pois é, a missão virou pessoal e agora vai ser correria pura. Eu não vou falar o que é pra não estragar sua surpresa, mas não demora, você descobre o motivo dela tá tão desesperada correndo contra o relógio. As cenas de luta são intensas, com uma direção frenética e a atriz se sai muito bem. Ela consegue ser imponente, agressiva, você realmente acredita que aquela mulher poderia te matar num piscar de olhos. Tem ainda o Woody Harrelson, que interpreta Varric, o tutor da Kate, o cara que treinou ela e que mais pra frente ganha sua importância na trama. No geral, não é um filme muito inovador em relação às suas técnicas, mas ainda assim consegue se destacar entre os últimos lançamentos e vale demais como entretenimento. E a quarta dica, 3 desconhecidos vão sem querer cruzar o caminho um do outro da maneira mais inesperada possível. Amores Brutos, longa de 2000 de Alejandro Iñárritu. O filme se divide em 3 partes, cada uma delas contando os últimos momentos de 3 pessoas antes do seu encontro inesperado. Encontro esse que vai modificar drasticamente a vida delas. O primeiro é Otávio, um rapaz que vive em pé de guerra com o seu irmão, e pra se sentir melhor, ele pensa que precisa ganhar mais dinheiro que o seu rival,
só que de um jeito no mínimo sujo e sanguinário. Depois a gente conhece Valéria, uma modelo famosa que anda tendo um caso escondido com um homem casado. E por fim, Tivo, que hoje vive como morador de rua, mas esconde um segredo do seu passado. Bom, essas três pessoas estão prestes a passar por um evento imprevisível, que vai gerar graves consequências para cada uma delas. O mais interessante desse filme é a analogia que ele faz entre os personagens e os seus cachorros. Pois é, você vai notar que a figura dos cachorros vai ser o motor do enredo. Tudo que acontece tem alguma ligação direta com os animais, seja pro bem ou pro mal. É um filme bem longo, mas que nunca fica cansativo, justamente por distribuir o seu tempo entre protagonistas diferentes. Filmaço sem tirar nem pôr, Amores Brutos é a nossa quarta dica de hoje. E pra finalizar, me diz aí, será que todo mundo tem os mesmos direitos? E se alguém dissesse que certas vidas têm mais valor do que outras? Quanto Vale, filme de 2020 de Sarah Colangelo. O filme se passa durante e após os atentados de 11 de setembro. É também baseado numa história real, ok? Acontece que depois que o desastre já estava feito, a companhia aérea responsável pelos aviões que foram sequestrados entrou em choque, mas não necessariamente por causa das vítimas, e sim porque eles sabiam que todas as famílias atingidas com certeza iam processar a empresa e eles teriam que pagar uma fortuna. Eis que surge a ideia de criar um fundo de compensação, e é o seguinte: o advogado Kenneth, vivido pelo Michael Keaton, recebeu a indigesta tarefa de basicamente definir quanto cada vida perdida valia. Pois é, você não ouviu errado. Entre as vítimas tinha desde funcionários remunerados até empresários milionários, e você já pode imaginar o rolo que isso aí virou. Tinha quem pedisse só por justiça, mas tinha também quem se colocasse acima dos outros. E no meio disso tava o Kenneth, tendo que agradar a gregos e troianos e evitar que a confusão ficasse ainda maior. Ó, vamos falar a real, ninguém gosta de ser tratado como número, como uma simples estatística. O filme mostra que o maior erro de quem lida com o público é pensar que tudo se resume a fórmulas e padrões. E me conta aí nos comentários quais desses filmes você já tinha visto. E em relação às produções originais da Netflix, já deu pra notar que melhorou bastante do mês passado pra cá, né? Isso é normal, não é à toa. É que vem chegando o fim do ano e é aí que os filmes bons de verdade são lançados. Pensando, é claro, no Oscar, não que seja o caso de Kate e Quanto Vale, mas a tendência é que os próximos lançamentos da plataforma sejam as apostas do ano pra ganhar algum prêmio, então a gente pode esperar bastante coisa boa vindo nesses próximos meses. Ó, pode anotar, vai ter filmaço vindo por aí. Pois se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deixa o seu like, se inscreva no Curta Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.